Eu queria tratar primeiro, Pedro, da comparação Lula-Bolsonaro, né, de maneira bastante fria, né, outubro, se não me engano, não é? Isso. E lembrar contextos e conjunturas, não é? Ou seja, o Bolsonaro ali estava saindo de uma pandemia, não é? Tá? Com todas as questões que a pandemia provocou, e certamente isso tinha um efeito muito negativo, não é? Sobre a eleição dele, tá? Aliás, sobre a imagem dele naquele momento, não é? Tanto que um ano depois, o grande efeito positivo, e suas pesquisas mostram também, foi exatamente o grande reajuste do auxílio emergencial, não é? Que veio aí acompanhado de uma controvérsia danada na sociedade naquele momento, que colabora com o que você chamou aí de pacotes de bondades, né, dos últimos meses ou do último ano da eleição. Tá? Então, tinha um fator ali que interferia, ao meu juízo, diretamente nessa avaliação negativa do Jair Bolsonaro, que era muito alta, não é? E que, ao mesmo tempo, quando a gente chega aí mais ou menos 1% de diferença das eleições, a gente precisa no resultado eleitoral, a gente tem que perguntar, né? Ou seja, o que quase fez virar o jogo e o que certamente impediu que o Jair Bolsonaro avançasse mais. E aí eu concordo plenamente com essa leitura, né, do efeito Zambelli e do efeito Roberto Jefferson, né, tá? A questão do Lula também é bastante interessante, porque muita gente atribui ao efeito Eduardo Bolsonaro, não é? Ao efeito nós contra eles, advindo lá do primeiro debate da IOF, mas tem um dado importante de nós lembrarmos, é que duas coisas interessantes que para a sociedade vinham lentamente virando dados positivos para o governo. O emprego, a gente nunca teve aí nos anos recentes um dado de desemprego tão baixo, né? Não estou discutindo a qualidade do emprego, e o controle inflacionário, sobretudo de alimentos. Isso afeta diretamente o conjunto da sociedade, né? Eu diria que tem o efeito Eduardo Bolsonaro, tem o efeito Donald Trump, né, que acabou virando o cabo eleitoral do Lula, mas tem também um pouco de resultado do governo nesse processo, que permite, se a gente voltar para abril, todo mundo falava o governo está morto, o Lula não tem como recuperar. Tá? E a gente chega agora em outubro, hoje a gente viu aí João Camargo, muita gente falando, inclusive tem um boato aí que o Ratinho Júnior talvez desista, né, de ser candidato, de que o Lula ele está praticamente eleito olhando o recorte desse momento. Tá? Agora, a grande questão, Pedro, é que a gente está olhando o Jair Bolsonaro. A gente sabe que o Jair Bolsonaro não pode ser candidato, né? O nome Jair Bolsonaro, por mais que ele pareça, não é um nome que vai estar disputando com Lula. E eu reitero, né, por incompetência do próprio Jair Bolsonaro. Se ele tivesse aceitado a derrota, tivesse se recolhido, né, e se colocado como uma interlocução de oposição dentro do cenário, estaria disputando agora com chances reais. Tá? Para piorar, a família também enfrenta uma onda de desprestígio muito grande, aí por obra do próprio Eduardo Bolsonaro, e ao mesmo tempo, como você bem colocou, a chamada direita não se entende. Tá? Ora é o Caiado brigando com o Ciro Nogueira, ora é o Ciro Nogueira brigando com o Eduardo Bolsonaro, e ora Eduardo Bolsonaro atirando em todo mundo. Tanto que o nome mais viável da direita, que é o Tarcísio Freitas, está perdido nesse momento. Não é? Eu continuo acreditando que ele será candidato, mas, ao mesmo tempo, ele só fará isso, na minha avaliação, se ele tiver certeza de um cenário favorável, do ponto de vista, inclusive, das pesquisas eleitorais, que vem mostrando um aumento da rejeição dele, isso é importante a gente observar também, tá? E, ao mesmo tempo, também, que ele venha a ter certeza de que haverá uma certa unidade em torno do nome dele. Tá? Eu falei tudo isso para você, para a gente olhar para o cenário desse momento e concluir aquilo que todo mundo sabe. O retrato desse momento é favorável ao Lula. E a chegada do Sidônio também colaborou com isso, porque o governo ele tem aproveitado todo momento de crise, de briga com a oposição, para entrar, de alguma maneira, com algum tipo de agenda positiva. A questão da IOF, que representou uma derrota para o governo semana passada, já está sendo objeto do famoso nós contra eles, não é? E, ao mesmo tempo, também o próprio Fernando Haddad,
e também é bom nós ficarmos aí atentos, né, que a cada rodada de pesquisa aparece como um nome muito forte para o Senado em São Paulo. Ele tem feito a interlocução no sentido de, via Congresso, tentar recompor algum tipo de perda. Tá? Então, o cenário ele é um cenário bastante complexo, porque ele é retrato do momento, e também nós estamos num país, Pedro, que recentemente mostra uma conjuntura muito instável, não é? Ou seja, a todo momento você tem algum tipo de mudança na agenda política que pode afetar esse retrato que aí está colocado, não é? E eu chamaria atenção também, Pedro, para um ator político chamado PSD, Gilberto Kassab, tá? Que está fazendo movimentações que está dando nó na cabeça de muita gente, tá? Em Minas, até então, todos nós imaginávamos que o Rodrigo Pacheco seria candidato ao governo do estado, com o apoio do seu partido, o PSD, o candidato do Lula, não é? E o que se sabe é que há um esforço do PSD de Minas de trazer o vice-governador do Zema para ser candidato pelo partido. Quem é esse vice-governador? Uma pessoa que hoje é filiada ao Partido Novo. Tá? Do mesmo modo, também, se vingar a candidatura Ratinho Júnior, ao que tudo indica, o prefeito Kassab, né, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, terá uma dificuldade muito grande de nacionalizar o apoio do partido, porque o PSD no Nordeste é lulista, tá? O PSD na Bahia está com o governo do PT, o PSD no Ceará está com o governo do PT, o PSD em Pernambuco tem Machado com esse setor de esquerda, tá? O PSD do Rio de Janeiro, que vai ter um candidato muito forte chamado Eduardo Paes ao governo, é muito mais próximo do Lula no embate contra o grupo do Jair Bolsonaro do que do Jair Bolsonaro. Então, assim, na direita o cenário é muito mais embaralhado do que nós podemos imaginar, e não surge no cenário até o presente momento alguém capaz de fazer essa costura, de fazer unificar, que foi, curiosamente, há 4 anos atrás, a Simone Tebet, né, que demorou a decolar, mas acabou tendo aí um bom desempenho. E ao que se sabe da Simone Tebet, né, até pelo papel que ela tem no governo Lula e pela postura que ela tem, ela não embarcaria em nenhuma aventura que fosse colocá-la, né, em confronto com o próprio governo, Pedro. Professor, eu queria acrescentar ao que o senhor analisou aí uma pergunta, enfim, para você, para o Pedro, para a gente pensar aqui junto. Mas antes, deixa eu só registrar alguns comentários que chegaram aqui para a gente, de quem nos assiste. E que tem a ver com a pergunta que eu quero formular. O Gabriel Brígido falou, eu votei no governo Lula, estou insatisfeito, o governo aumentou a arrecadação, ele fala que aumentou em 600 bilhões, mas eu acho que é uma figura de linguagem, né? A arrecadação e ainda assim não consegue entregar superávit, esse é um comentário. Rafael Pettinati diz, olha, Bolsonaro se esforçou demais para perder 2022. O número está correto. Está correto? 600 bi de arrecadação? Foi recorde de arrecadação na história da Nova República. Aumentou em 600 bi? Ou chegou a 600 bi? Talvez tenha chegado em 600 bi, eu checo já, mas foi um aumento recorde de arrecadação. Perfeito, por isso que eu ia falar, aumentou a arrecadação, né, bastante, não conseguiu entregar superávit, mas como eu não chequei esse número, enfim. Rafael Pettinati diz, Bolsonaro se esforçou demais para perder 2022, qualquer candidato de direita minimamente normal venceria aquela eleição, a sorte do Lula é que Bolsonaro é burro. E a Tatiana Salles, que está sempre conosco, oi Tati, eu estou nesses 4%, também sou minoria. O que eu queria formular aqui a partir de alguns desses comentários e do que o senhor colocou, professor, é que comparar a situação do Lula hoje com a situação do Bolsonaro há um ano da eleição, além de ter esse fator muito diferente que foi a pandemia, né, que realmente bagunçou as percepções políticas, em parte por causa da própria condução da gestão pelo Jair Bolsonaro, e em parte porque teve uma CPI que desgastou o governo bastante, mas também, quando chegamos à eleição de fato, a pandemia já parecia um fato bem distante, né? Então, a Carla Zambelli e o Roberto Jefferson foram elementos desorganizadores ali mais quentes, mais próximos, né? Quentes quase literalmente. Mas
tem uma outra diferença que eu queria apontar, que foi provavelmente não, acho que com certeza, a eleição mais apertada da nova República, certo? Foram 2 dos maiores nomes de seus respectivos campos, em termos de popularidade, em termos de recall, de alcance, disputando e rachando o país no meio, né? E o Bolsonaro chegava àquele momento de um ano antes da eleição já com um discurso sobre golpes, sobre, enfim, interferências de militares e de erosão democrática com ataques ao Supremo e as próprias eleições, também bastante robusto. A gente estava, em outubro de 2021, a gente estava um mês depois daquele discurso super agressivo do Bolsonaro, no 7 de setembro. Tudo isso para dizer o quê? Que, no fim, eu acho que o que vai determinar, o que tem determinado historicamente, o que pode voltar a determinar a eleição do ano que vem, volta a ser as condições normais de temperatura e pressão em que a economia é o que pauta. As decisões econômicas, a entrega, como o senhor falou, de emprego, de inflação, e este público que você descreveu como o insatisfeito é justamente um dos mais vulneráveis a maus resultados econômicos, sim, inflacionários em particular, sim, né? Outros tipos afetam, sim, de outras formas cada uma dessas pessoas, mas da inflação é direto na mulher periférica. Curiosamente, classe C nessa hora é a mais frágil, porque classe D e E sempre tem a segurança, tem uma rede de proteção, tipo, o estado de vida é precário, sim, mas ele não flutua muito por conta de programas como Bolsa Família. Isso. Quem não está no Bolsa Família, está na classe C, que é a classe média baixa, acaba, evidentemente, sentindo o impacto porque não tem essa proteção. Então, a flutuação é muito maior. E aí a gente entra, inclusive, na lógica do centrão e da centro-direita somada à direita de trabalhar nesta chave da oposição econômica no Congresso, né? Para além de discutir o demérito ou o mérito da MP do IOF, que não foi... O Congresso abriu mão de discutir os deméritos, inclusive, e os méritos. E o governo está insistindo e está querendo devolver a pauta nos mesmos termos, né? Só quebrando ela em vários pedaços. Mas me parece que a disputa volta para um eixo mais econômico. Deixa eu abrir umas aspas aqui. Muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam, pela seriedade, por não estarem no jogo da internet que fomenta a polarização. Fecha aspas. Foi o que escreveu pra gente uma das nossas seguidoras, mas olha, ela não tá sozinha. Cada vez mais tem gente que reconhece que o debate público não precisa ser uma guerra, porque a democracia, ela se constrói com diálogo. Outro comentário. Sigo para ficar bem informado e fugir das bolhas de um e do outro extremo. Outro. O meio faz um trabalho excelente ao mostrar que existe um caminho diferente do Lula e do Bolsonaro. Mais um. A imprensa tem papel fundamental na proteção da nossa democracia. Vocês são incríveis. O meio existe para isso, para defender o direito de discordar, a liberdade de debater, o fortalecimento do pensamento crítico como ferramenta de futuro. Então, se você busca se informar com profundidade e liberdade, o meio é para você. Além dos conteúdos gratuitos, assinando o Meio Premium, você tem acesso a newsletters especiais, reportagens exclusivas e um streaming com catálogo exclusivo. Assina, você não vai se arrepender.